Você já parou para pensar em quantas vezes por dia você sabota a sua própria vida com as palavras que saem da sua boca? Não estou falando de xingamentos. Estou falando daquelas frases que saem tão naturalmente que você nem percebe. Aquelas palavras que você repetiu tantas vezes que viraram parte de quem você é. A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira construindo uma prisão com as próprias palavras. Você acordou hoje e provavelmente já disse pelo menos uma dessas 8 frases que vou compartilhar com você agora. E cada uma funcionou como uma maldição que você mesmo colocou sobre a sua vida. Eu passei anos dizendo coisas que não queria viver, falando morte quando deveria estar falando vida. E o pior é que não sabia que estava fazendo isso. Achava que estava sendo realista, achava que estava sendo prudente, mas na verdade estava amaldiçoando a minha própria vida com as palavras que saíam da minha boca. Vou te mostrar exatamente quais são essas 8 frases. Vou te mostrar por que elas são tão perigosas. E mais importante ainda, vou te mostrar como você pode substituir cada uma delas por uma alternativa que realmente funciona, que realmente traz mudança, que realmente transforma a sua realidade. Imagine que suas palavras são como sementes que você planta todos os dias no solo da sua realidade. Algumas produzem flores e frutos abundantes. Outras produzem espinhos e ervas daninhas que sufocam tudo ao seu redor. O problema é que a maioria das pessoas não escolhe conscientemente quais sementes quer plantar. Elas apenas abrem a boca e deixam sair o que vem à mente. E depois ficam surpresas quando colhem uma colheita que não desejam. Eu fiz isso por muito tempo. Plantei sementes de morte e depois fiquei surpreso quando colhi morte. Plantei sementes de limitação e depois fiquei surpreso quando minha vida ficou limitada. A primeira frase que eu dizia constantemente é: estou tão estressado. Parece uma coisa tão pequena. Parece apenas uma descrição do meu estado emocional naquele momento. Mas quando analisei profundamente o que estava fazendo, quando falava essa frase, descobri algo muito mais perigoso. Toda vez que dizia estou tão estressado, não estava apenas descrevendo uma circunstância. Estava fazendo uma declaração de identidade. Estava dizendo que o estresse não era algo que experimentava naquele momento. O estresse era quem eu era. O estresse fazia parte da minha essência. O estresse era parte da minha identidade. Pense na construção gramatical dessa frase. Quando você diz eu sou, está usando a construção mais poderosa da linguagem humana. Está fazendo uma declaração sobre quem você é no nível mais fundamental. Quando diz eu sou médico, está declarando uma profissão. Quando diz eu sou brasileiro, está declarando uma nacionalidade. Quando diz eu sou estressado, está declarando uma condição como se fosse parte permanente da sua identidade. E aqui está o problema. O reino espiritual, a energia do universo, ou qualquer que seja o nome que você dê para as forças invisíveis que governam a realidade, elas percebem a diferença entre uma circunstância e uma identidade. Quando diz a pressão na minha vida, está descrevendo uma situação temporária. Quando diz estou estressado, está reivindicando uma condição permanente. E essas forças invisíveis honram aquilo que você declara sobre si mesmo. Passei anos dizendo estou tão estressado. Todos os dias, várias vezes por dia. E com o tempo, algo começou a acontecer. Comecei a me comportar como alguém que é estressado. Comecei a tomar decisões como alguém que é estressado. Comecei a ver o mundo através dos olhos de alguém que é estressado. Minha saúde começou a se deteriorar. Meu relacionamento começou a sofrer. Meu desempenho no trabalho começou a cair. E tudo porque tinha declarado uma identidade que não era verdadeira. Tinha plantado uma semente de estresse e colhi uma colheita de caos. Mas um dia tive um momento de clareza. Percebi que tinha passado anos construindo uma identidade de alguém que é estressado. E decidi fazer algo diferente. Decidi parar de dizer estou tão estressado. Em vez disso, comecei a dizer há pressão na minha vida, mas Deus me dá paz que sobrepassa todo o entendimento. E quando comecei a dizer essa frase, algo mudou. Não mudou da noite para o dia, mas gradualmente, semana após semana, mês após mês,
Comecei a experimentar uma paz que não tinha sentido em anos. Meu corpo começou a relaxar. Minhas decisões começaram a melhorar. Meu relacionamento começou a se recuperar. Meu desempenho no trabalho começou a aumentar. E tudo porque tinha mudado uma frase. A segunda frase que dizia constantemente é: tudo acontece por uma razão. Parecia muito sábia. Parecia muito espiritual. Parecia muito madura. Dizia isso quando algo ruim acontecia na minha vida. Dizia isso quando sofria uma perda. Dizia isso quando passava por uma decepção. Agora preciso parar e pensar profundamente no que estava realmente dizendo quando falava essa frase. Estava dizendo que qualquer coisa ruim que tinha acabado de acontecer tinha que acontecer. Estava dizendo que o acidente tinha um propósito. Estava dizendo que a traição tinha um significado. Estava dizendo que a perda foi planejada. Estava dizendo que Deus causou isso. E essa é uma teologia muito perigosa. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas observe a diferença. Não diz que todas as coisas são boas. Não diz que todas as coisas foram planejadas por Deus. Diz que Deus toma aquilo que aconteceu, incluindo as partes quebradas, injustas e dolorosas, e trabalha para transformar em algo redentor. Há uma diferença enorme entre Deus pode redimir isso e isso tinha que acontecer. Quando dizia tudo acontece por uma razão, estava dando crédito espiritual a eventos que o inimigo pode ter causado. Estava chamando de presente de Deus aquilo que o ladrão roubou. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Ela diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Algumas coisas acontecem porque um inimigo está ativo, não porque Deus as escreveu em um roteiro. Usei essa frase para justificar coisas que não deveriam ser justificadas. Usei essa frase para aceitar situações que não deveriam ser aceitas. Usei essa frase para culpar Deus por coisas que Deus não fez. E isso me afastou de Deus. Isso me fez questionar o caráter de Deus. Isso me fez guardar ressentimento contra Deus. Mas então conheci alguém que me ensinou algo diferente. Essa pessoa me disse: Deus não causou isso, mas Deus está aqui com você agora. Deus está trabalhando para transformar essa situação em algo redentor. E comecei a mudar minha linguagem. Em vez de dizer tudo acontece por uma razão, comecei a dizer: Deus usará até mesmo isso para o meu bem. E quando mudei minha linguagem, minha perspectiva mudou. Comecei a ver Deus não como alguém que causou o sofrimento, mas como alguém que estava ao meu lado durante o sofrimento. E isso fez toda a diferença. Comecei a me recuperar. Comecei a confiar novamente. Comecei a acreditar que Deus realmente me amava. A terceira frase é uma que dizia como forma de humildade: sou apenas um pecador salvo pela graça. Na superfície, isso parece teologicamente correto. Eu era um pecador. Fui salvo pela graça. Ambas as coisas são verdadeiras historicamente. Mas quando dizia sou apenas um pecador no presente, estava definindo minha identidade atual pela minha condição passada. Era como alguém que foi libertado da prisão há 10 anos e ainda se apresenta como um prisioneiro. Eu era livre porque continuava vestindo o uniforme da prisão. A Bíblia diz em 2 de Coríntios 5:17 que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Eu não sou apenas um pecador. Sou uma nova criação. Sou um filho de Deus. Sou um herdeiro com Cristo. Estou assentado nos lugares celestiais. Isso não é arrogância. Isso é teologia bíblica. Isso é verdade. Quando repetia que era apenas um pecador, estava treinando meu espírito a operar a partir de uma posição de vergonha e indignidade, em vez de a partir da autoridade em que Deus me colocou. O inimigo adorava essa frase porque ela me mantinha agachado quando Deus me chamou para estar de pé. Passei anos me definindo pela minha condição passada em vez de pela minha realidade presente. Não me permitia sonhar. Não me permitia crescer. Não me permitia prosperar. Porque em meu coração acreditava que era apenas um pecador. Acreditava que não merecia nada melhor. Mas um dia ouvi alguém pregando sobre identidade em Cristo. Essa pessoa disse:
Você não é apenas um pecador. Você é uma nova criação. E tive um momento de revelação. Percebi que tinha passado anos sabotando meu próprio potencial com a frase "sou apenas um pecador". E decidi mudar minha linguagem. Em vez de dizer "sou apenas um pecador salvo pela graça", comecei a dizer "sou uma nova criação salva pela graça". E quando mudei essa frase, algo mudou dentro de mim. Comecei a me permitir sonhar novamente. Comecei a me permitir crescer novamente. Comecei a me permitir prosperar novamente. E hoje, sou alguém que usa minha história para inspirar outras pessoas. A quarta frase é talvez a mais popular no vocabulário cristão. Deus não me dará mais do que eu posso suportar. Dizia isso nas provas, dizia isso no luto, dizia isso em temporadas avassaladoras. E parecia um conforto, parecia uma promessa. Mas há um problema. Essa frase não está na Bíblia. 1 Coríntios 10:13 diz que Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que você pode resistir. Mas observe que o versículo fala de tentação, não de provas. E mesmo assim ele diz que Deus provê uma saída, não que você nunca se sentirá avassalado. Paulo, o apóstolo, disse em 2 Coríntios 1:8 que foi avassalado sobremaneira, além de suas forças, até o ponto de perder a esperança de salvar a vida. Paulo foi avassalado além de sua capacidade, perdeu a esperança de viver, literalmente sentiu que ia morrer sob o peso daquilo que enfrentava. Se Deus nunca dá mais do que você pode suportar, então o testemunho de Paulo é uma mentira. A verdade é o oposto. Deus regularmente permite que você enfrente mais do que você pode manejar sozinho. É exatamente disso que se trata. Deus quer que você chegue ao fim de suas próprias forças para que você se agarre às forças dele. Dizia essa frase quando estava completamente avassalado. Tinha um trabalho exigente, tinha responsabilidades que não conseguia carregar sozinho, estava dormindo apenas 4 horas por noite, estava comendo mal, estava negligenciando minha saúde mental e estava me culpando por não conseguir lidar com tudo sozinho. Porque acreditava que se Deus não me tinha dado mais do que eu podia suportar, então o problema era meu. O problema era que não era forte o suficiente. Mas um dia, cheguei ao meu limite. Tive um colapso emocional. E foi nesse momento que percebi algo. Percebi que tinha estado tentando suportar tudo sozinho. Percebi que tinha estado esperando ser forte o suficiente. E percebi que tinha estado ignorando a ajuda que Deus estava oferecendo. Então mudei minha linguagem. Em vez de dizer, Deus não me dará mais do que eu posso suportar, comecei a dizer, isso me supera, mas não supera a Deus. E quando disse essa frase, algo mudou. Comecei a pedir ajuda. Comecei a delegar tarefas. Comecei a cuidar de mim mesmo. Comecei a confiar que Deus estava no controle. E gradualmente, minha vida começou a se reorganizar. Encontrei um equilíbrio. Encontrei paz. Encontrei força. A quinta frase é uma que mata mais sonhos, ministérios e chamados do que qualquer ataque do inimigo. Ainda não estou pronto. Dizia isso sobre o ministério que Deus colocou no meu coração. Dizia isso sobre a conversa que Ele me impulsionou a ter. Dizia isso sobre o passo de fé que tinha estado no meu espírito por meses. Ainda não estou pronto. E parecia responsável, parecia sábio, parecia paciência. Mas a maioria das vezes não era sabedoria. Era medo disfarçado de prudência. Moisés disse isso na sarça ardente. Quem sou eu para ir diante de Faraó? Jeremias disse isso quando Deus o chamou. Não sei falar porque sou uma criança. Gideão disse isso quando o anjo apareceu. Minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Cada um deles disse, ainda não estou pronto. E cada um deles estava errado. Porque Deus não chama os prontos, Deus prepara os chamados. Quando dizia ainda não estou pronto, estava declarando que minha preparação importava mais do que o chamado de Deus. Estava dizendo a Deus que sabia melhor do que ele quando era o momento. E o inimigo adorava essa frase. Porque cada dia que adiava a obediência era um dia que ele não precisava lutar contra mim.
Ele não precisava atacar alguém que não se movia. Tinha um dom, tinha uma paixão. E Deus tinha colocado no meu coração um chamado, mas dizia: ainda não estou pronto. Preciso fazer mais cursos, preciso ganhar mais experiência, preciso me preparar melhor. E esperava, e esperava, e esperava. Anos se passaram. Continuava dizendo: ainda não estou pronto. E enquanto isso, quantas oportunidades perdi? Quantas vidas poderia ter tocado? Quantos sonhos poderia ter realizado? Tudo porque estava esperando me sentir qualificado. Mas um dia ouvi algo que mudou minha vida. Alguém me disse: você nunca vai se sentir pronto. Ninguém se sente pronto. Mas Deus não está esperando que você se sinta pronto. Deus está esperando que você obedeça. E tive um momento de revelação. Percebi que tinha passado anos sabotando meu próprio chamado com a frase: ainda não estou pronto, e decidi fazer algo diferente. Decidi começar. Comecei pequeno, mas comecei. E quando comecei, algo mudou. Descobri que aprendia enquanto agia. Descobri que minhas inseguranças desapareciam quando estava em movimento. Descobri que Deus realmente me capacitava conforme eu avançava. E hoje sou alguém que transformou a vida de muitas pessoas. E tudo começou quando parei de dizer: ainda não estou pronto, e comecei a dizer: não estou pronto, mas Deus está. E Ele me chamou agora, não depois. A sexta frase é a assassina silenciosa. Isso nunca vai mudar. Dizia isso do meu casamento. Dizia isso das minhas finanças. Dizia isso da minha saúde. Dizia isso daquele familiar que ainda não chegou a Cristo. Isso nunca vai mudar. Assim são as coisas. E sabe o que fazia quando dizia isso? Estava profetizando sobre minha própria situação. Estava usando o poder criativo da minha língua para declarar permanente algo que Deus talvez estivesse transformando. Há uma história na Bíblia que é o reproche mais contundente a essa frase em toda a Escritura. Deus levou o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos secos, completamente mortos, completamente secos. E Deus perguntou a Ezequiel: podem esses ossos viver? Por toda medida natural, a resposta era não. Aqueles ossos estavam mortos, estavam secos, não havia esperança. Mas Deus disse a Ezequiel que profetizasse sobre eles, que falasse vida sobre eles. E quando Ezequiel fez isso, os ossos se juntaram, a carne os cobriu, o alento entrou neles, e eles se levantaram como um vasto exército. Coisas mortas cobraram vida, porque alguém falou vida sobre elas em vez de declarar morte. Tinha uma situação que parecia morta. Tinha um relacionamento que tinha esfriado. Não havia comunicação, não havia intimidade, não havia conexão. E dizia: isso nunca vai mudar. Está morto. Assim são as coisas. Dizia isso para minhas amigas, dizia isso para minha mãe, dizia isso para mim mesma. E com o tempo, comecei a agir como alguém cuja situação estava morta. Parei de tentar. Parei de me esforçar. Parei de acreditar que as coisas pudessem ser diferentes, que a situação realmente começou a morrer. Mas um dia tive um momento de clareza. Percebi que tinha estado profetizando morte sobre minha situação. Percebi que tinha estado declarando permanente algo que Deus talvez estivesse tentando ressuscitar. E decidi fazer algo diferente. Decidi parar de dizer isso nunca vai mudar. Em vez disso, comecei a dizer: isso pode parecer morto, mas Deus se dedica a ressuscitar. E quando mudei minha linguagem, algo mudou. Comecei a orar novamente. Comecei a me esforçar novamente. Comecei a acreditar novamente. E comecei a falar vida sobre minha situação. Comecei a dizer coisas como: isso está sendo restaurado. Isso está sendo renovado. Deus está trazendo vida de volta. E gradualmente, semana após semana, mês após mês, minha situação começou a se transformar. A comunicação começou a melhorar. A intimidade começou a retornar. E hoje, tenho algo mais forte do que nunca tive. E tudo porque tinha mudado uma frase. A sétima frase é uma que dizia quando queria parecer realista: eu sabia que isso ia dar errado.
Parece uma observação simples, mas quando você analisa profundamente, você descobre que essa frase funciona como uma profecia negativa que você mesmo cumpre. Toda vez que dizia "eu sabia que isso ia dar errado", estava se colocando em uma posição de vítima. Estava dizendo que não tinha controle. Estava dizendo que o fracasso era inevitável. Que o pior é que estava usando o meu próprio conhecimento como uma arma contra mim mesmo. Essa frase é particularmente perigosa porque cria um ciclo de autossabotagem. Quando você diz "eu sabia que isso ia dar errado", você está se dando permissão para não tentar. Você está se dando permissão para desistir. Você está se dando permissão para aceitar o fracasso como algo inevitável. E quando você não tenta, quando você desiste, quando você aceita o fracasso, você confirma sua própria profecia. Você cumpre aquilo que você mesmo declarou. Fiz isso inúmeras vezes. Dizia "eu sabia que isso ia dar errado", e depois, quando as coisas realmente davam errado, me sentia validado. Me sentia como se tivesse razão. Mas a verdade é que tinha criado a situação que temia. Passei anos vivendo em um estado de profecia negativa constante. Via problemas em tudo, via fracasso em tudo, via derrota em tudo. E porque via essas coisas, agia como se fossem verdadeiras. Tomava decisões baseadas no medo. Evitava oportunidades. Me afastava de pessoas. E tudo porque tinha declarado que as coisas iam dar errado. Mas um dia decidi fazer algo diferente. Decidi parar de dizer "eu sabia que isso ia dar errado". Em vez disso, comecei a dizer "vou tentar e confiar que Deus vai trabalhar isso para o meu bem". E quando comecei a dizer essa frase, algo mudou. Comecei a tentar coisas que tinha medo de tentar. Comecei a tomar riscos calculados. Comecei a acreditar que as coisas podiam dar certo. E você sabe o que aconteceu? As coisas começaram a dar certo. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque mudei minha atitude, mudei minha perspectiva, mudei minha linguagem. E quando você muda sua linguagem, você muda sua realidade. A oitava e última frase é uma que dizia quando queria parecer humilde e realista ao mesmo tempo. Não sou digno disso. Parece uma frase de humildade, mas na verdade é uma frase de rejeição. Toda vez que dizia "não sou digno disso", estava rejeitando a bênção que estava sendo oferecida. Estava dizendo que não merecia. Estava dizendo que havia algo errado comigo. E o pior é que estava colocando minha própria avaliação acima da avaliação de Deus. Deus não oferece bênçãos apenas para pessoas que se acham dignas. Deus oferece bênçãos porque é generoso. Deus oferece bênçãos porque ama. Deus oferece bênçãos porque quer que você prospere. Quando você diz "não sou digno disso", você está discordando com Deus. Você está dizendo que Deus está errado. Você está dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. E isso é uma forma de rebeldia disfarçada de humildade. Passei anos rejeitando bênçãos porque dizia "não sou digno disso". Rejeitei oportunidades, rejeitei relacionamentos, rejeitei crescimento, tudo porque tinha decidido que não era digno. Mas um dia, percebi algo. Percebi que ninguém é digno. Ninguém merece as bênçãos de Deus. Mas Deus as oferece de qualquer forma. Porque a graça não é sobre o que você merece. A graça é sobre o que Deus quer dar. E quando você rejeita uma bênção dizendo "não sou digno disso", você está rejeitando a graça de Deus. Você está rejeitando o amor de Deus. Você está rejeitando o plano de Deus para a sua vida. Então decidi fazer algo diferente. Decidi parar de dizer "não sou digno disso". Em vez disso, comecei a dizer "sou grato por essa oportunidade e vou honrá-la com meu melhor esforço". E quando comecei a dizer essa frase, algo mudou. Comecei a aceitar oportunidades. Comecei a aceitar bênçãos. Comecei a aceitar o amor de Deus. E minha vida começou a se transformar. Comecei a prosperar. Comecei a crescer. Comecei a viver a vida que Deus tinha planejado para mim. Agora você pode estar se perguntando, por que essas frases têm tanto poder? Por que mudar uma frase pode realmente transformar a sua vida? A resposta está em um princípio fundamental que governa a realidade. Minhas palavras não são neutras.
Cada palavra que profiro é uma semente, e cada semente produz uma colheita. A questão é: o que tenho semeado? Tenho semeado palavras de morte ou palavras de vida? Tenho semeado palavras de limitação ou palavras de possibilidade? Tenho semeado palavras de desespero ou palavras de esperança? A verdade é que tenho estado construindo minha realidade com minhas palavras todos os dias. Tenho estado criando o meu futuro com as frases que saem da minha boca. E se você não gosta da realidade que está vivendo, a boa notícia é que você pode mudar. Você pode começar hoje. Você pode começar agora. Você pode começar com a próxima palavra que sai da sua boca. Porque o poder para transformar sua vida não está em circunstâncias externas. Não está em outras pessoas. Não está em sorte ou destino. O poder está em você. O poder está na sua boca. O poder está nas palavras que você escolhe dizer. Então, aqui está o desafio. Aqui está o convite. Nos próximos 7 dias, quero que você seja consciente das palavras que fala. Observe quando diz, estou tão estressado. Observe quando diz, tudo acontece por uma razão. Observe quando diz, sou apenas um pecador. Observe quando diz, Deus não me dará mais do que eu posso suportar. Observe quando diz, ainda não estou pronto. Observe quando diz, isso nunca vai mudar. Observe quando diz, eu sabia que isso ia dar errado. Observe quando diz, não sou digno disso. E quando observar essas frases, quero que as substitua. Quero que diga as alternativas que compartilhei com você. Porque a solução não é o silêncio. A solução não é parar de falar. A solução é a substituição. A solução é falar vida em vez de morte. Você pode estar pensando, mas isso é apenas pensamento positivo. Isso é apenas autoajuda. Isso não é real. Mas a verdade é que você já está fazendo isso. Você já está usando o poder das suas palavras para criar sua realidade. A questão é se você está fazendo isso conscientemente ou inconscientemente. A questão é se você está criando a realidade que você quer ou a realidade que você não quer. Porque as palavras que você fala estão sendo ouvidas, elas estão sendo registradas, elas estão sendo plantadas e elas vão produzir uma colheita. A questão é qual colheita você quer colher, então comece hoje. Comece agora. Comece com a próxima palavra que sai da sua boca. Escolha conscientemente as palavras que você fala. Escolha conscientemente a realidade que você quer criar. Escolha conscientemente a vida que você quer viver, porque você tem mais poder do que você imagina. Você tem mais controle do que você pensa. E tudo começa com uma palavra. Tudo começa com uma frase. Tudo começa com a escolha de falar vida em vez de morte. Então fale vida. Fale esperança. Fale possibilidade. Fale sobre quem você realmente é. Fale sobre o que você realmente pode fazer. Fale sobre o que sua situação realmente pode se tornar. Porque as palavras que você fala hoje estão construindo o mundo que você viverá amanhã. Se esse vídeo tocou seu coração e você quer continuar recebendo conteúdo como esse, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe um comentário abaixo contando qual dessas frases você mais reconheceu em si mesmo e como você pretende mudar sua linguagem a partir de agora. Nos diga de que cidade você está assistindo esse vídeo. Obrigado por fazer parte dessa comunidade e por estar aqui conosco nessa jornada de transformação.